Boa tarde. Quero agradecer o convite. Acho super importante aquecer esse debate que, de certa forma, está muito atrasado, especialmente da parte do governo federal. Ele praticamente não existe, né? É impressionante como um assunto como esse está sendo pouco discutido, e eu agradeço o convite para a gente ajudar a aquecer esse assunto que todos sabem da importância que ele tem. Eu tinha notado vários aspectos aqui, a Marisa me atropelou completamente, porque fazemos parte do mesmo grupo, e a Marisa é sempre muito brilhante, adoro a Marisa, sempre todos nós aprendemos muito com ela. Então, eu vou tentar, não sei se vou conseguir, colocar luz em alguns pontos para o nosso debate, que eu acho que a gente vive um momento assim polarizado ou bipolarizado, como a fala da Marisa, que aponta as grandes possibilidades de melhorar tecnicamente o Fundeb, e a fala do Baja, que coloca a gente para baixo completamente. Desculpa, Baja, não é tão assim, não foi a intenção, mas a gente fica... Eu fui falar em seguida, já estava quase debaixo da mesa, aqui, depois da fala dele, que quase sem nenhuma esperança no futuro. Mas é exatamente essa sensação que nós temos. Acho que o começo da nossa conversa, talvez do debate aqui depois, é essa situação, né? Porque nós estamos no melhor momento para um fundo 3.0, tecnicamente. Do ponto de vista técnico, nós aprendemos muito, né? Muito mesmo. Nós aprendemos, pelo menos, por dois grandes motivos, né? O primeiro motivo foi a experiência. A experiência exitosa do Fundef e do Fundeb. Eu, diferentemente do Baja, eu acho que o Fundeb, no seu tempo, fez o que deveria ser feito. Assim como o Fundef também foi de grande êxito. Acho que cada um, com o seu tempo, com o seu jeito, com as suas possibilidades técnicas, financeiras e políticas, cumpriram um grande papel. Só que agora é um outro momento. O momento que a gente vive agora é diferente. Então, eu fico animado com a possibilidade de a gente ter um fundo muito melhor do que o Fundeb, porque nós acumulamos mais do que 20 anos de experiência com dois fundos interessantes, que o mundo inteiro olha para cá para saber como que o Brasil fez isso, né? Um país como o nosso, não é qualquer país. Então, a experiência do Fundef e do Fundeb, eles são extremamente importantes para um conhecimento que hoje nos permite fazer algo tecnicamente muito melhor. O outro aspecto é que nós temos, pelo menos nos últimos 4 anos, mais ou menos, muitos estudos que aprofundam o debate, a compreensão sobre esses dois fundos, do ponto de vista de o que pode ser feito para a melhoria, né? Então, a gente tem, em 2015, o Ministério da Educação criou um grupo de trabalho que eu participei, que era o grupo de trabalho que estudava o custo-aluno-qualidade. E houve um grande aprofundamento em avaliar o grau de eficiência do Fundeb. E a gente descobriu que o Fundeb tem muitas falhas. Depois, a gente teve o grande estudo que a Marisa citou, do Cláudio Tano, consultor parlamentar, que pegou esse nosso estudo e fez um levantamento chegando aos detalhes de quantos % de ineficiência tinha o Fundeb, quais os municípios que ganhavam, quais os municípios que perdiam, que também nos dá um grande reforço para ter uma proposta muito qualificada hoje. E, em seguida, está ali o Caio, coordenou um grupo que eu e Marisa fazemos parte. Faz os nossos cálculos. Faz os nossos cálculos, um garoto que, junto com a Úrsula, junto com o Ragazzo, o Naécio, nós conseguimos aprofundar muito nesse debate e além, com várias outras propostas que eu quero pontuar aqui para vocês. Bem, se de um lado a gente tem essa possibilidade de, tecnicamente, fazer algo muito superior, por outro lado, essa fala do Baja não é por acaso. Quer dizer, a gente teve a criação do Fundef num ambiente que também não era muito fácil, mas que tinha a presença de um presidente, de um ministro, nós tínhamos um capital político, intelectual. O Baja era presidente do FNDE, e eu ia lá como vice da Undime, a Maria Helena era presidente, depois que ela saiu, eu continuei acompanhando o Fundef pela Undime. Aí tinha o Baja, tinha toda a equipe do MEC estava envolvida, todo mundo discutindo, debatendo o assunto, sentado com a Eunice para modificar a LDB no artigo 70 e 71, para que o Fundef viesse amparado,
naquilo que pode, não pode gastar. Ou seja, o governo inteiro, do presidente aos técnicos do Ministério da Educação, estavam envolvidos naquilo. No governo do Lula, com o Fundeb, é a mesma coisa. Você tem um presidente envolvido, você tem um ministro envolvido, você percebe que existe uma liderança que, sem ela, não tem como acontecer. E agora, o que é que nós temos? Nós temos um ministério que não existe, ausente, né? Um ministério que não consigo nem qualificar. A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer com o Brasil, né? Quando que nós tivemos um ministério com o ministro tratando a educação como trata, com as equipes que tem, com a ausência absoluta? E transferir esse debate para a economia é o que o Barja disse, é o fim. É o fim da possibilidade do financiamento da educação. Bem, então, a primeira coisa que a gente precisa discutir é que até que ponto a gente pode avançar nesse debate. O Barjas falou, não, vamos procurar uma solução simples para, pelo menos, garantir aquilo que é mais importante. Quando, na realidade, a gente tem a possibilidade de fazer grandes mudanças e corremos o risco de negociar para não perder mais, ter menos do que o que nós temos hoje. Então, o primeiro ponto, para mim, é esse. Bom, eu acho, do ponto de vista técnico, acho que a discussão política é um assunto mais complicado. Do ponto de vista técnico, eu gostaria de ressaltar 4 aspectos que eu acho que daria para avançar muito no novo fundo, né? O primeiro aspecto é que, em 2015, quando a gente estava discutindo como chegar a um custo-aluno qualidade sem dinheiro, essa era a discussão, como você pode garantir um padrão básico de qualidade para o ensino com pouco dinheiro, nós mergulhamos fundo no estudo sobre o Fundeb. Quer dizer, o Fundeb é o meio para fazer com que a gente possa ter um valor mínimo mais elevado. Então, como fazer isso? Foi aí que nós identificamos, fiquei dias mergulhados no FNDE, com a turma do FNDE trabalhando, montando planilhas, para verificar que muitos municípios recebem recursos sem necessidade, ou, pelo menos, não são os mais pobres, enquanto que outros mais pobres não recebiam aquilo que a Marisa mostrou aqui para vocês. O que isso significa? O estudo do TANO, que foi feito posteriormente em 2017, ele mostrou que a ineficiência do Fundeb é de 30%. Isso é muito significativo. Quer dizer, e aí vem, o Barja falou, vamos fazer o possível para não perder o que tem. Então, vamos imaginar, com o dinheiro que tem, apenas com o que nós sugerimos em 2015, lá no MEC, então, nós precisamos como corrigir isso? Bom, fazendo a complementação da União, não por unidade da federação, mas por ente federativo. Para fazer isso, a gente criou um conceito novo de VA total, valor aluno total, ano total. Quer dizer, isso nos permite ver município por município quanto tem no valor total de recursos, além do Fundeb, como a Marisa falou. O Fundeb é só 60%, 63% na média. Então, para uns é muito, para outros é muito pouco. Então, se a gente pega município por município, estado por estado, quanto que cada um tem por aluno, a gente faz uma classificação antes da União fazer a complementação, e faz a complementação para quem realmente mais precisa. Sem colocar nenhum tostão a mais, a gente vê que o valor aluno ano mínimo passa de 3 para 4, quase, né? Vai de 3 mil para 4 mil. Isso é bem razoável, sem colocar um tostão a mais. Outra coisa que nós vimos lá em 2015, no GT do CAC, foi que muito dinheiro do MEC vai pelo ralo, né? Muito dinheiro do MEC vai pelo ralo. Programas ineficientes. E mais, a gente traçou uma linha entre municípios e estados que estão acima e abaixo do valor que era definido pela campanha para o CAC no ensino fundamental. O apoio, os recursos transferidos do MEC de maneira voluntária ou com os programas universais, acontece da mesma forma, para quem tem mais ou para quem tem menos. Então, se a gente faz a mudança da complementação por ente federativo e não por unidade da federação, e se a gente repensa, avalia os programas do MEC, inclusive programas universais que só cristalizam as desigualdades, e esse recurso vai para dentro do Fundeb, a gente, que já aumenta agora, sem fazer nada, de 3 para 4 mil reais o valor aluno, a gente pode levar para muito mais, passando desses ínfimos 10% do PIB, por exemplo. Do PIB, não, da complementação do Fundeb. Apenas o FIES era muito mais do que isso. Se pegar um programa só do MEC, era muito maior do que a complementação para toda a educação básica. Então, é possível, sim, fazer um esforço de aumentar a complementação de União, que é ínfima. 10% no valor total que é dado por estados e municípios, é possível aumentar. Então, um dos pontos que a gente não pode abrir mão é que
é possível fazer um Fundeb não igual a esse, mas um Fundeb que tenha uma maior capacidade de equidade, que tenha uma distribuição mais justa. Então, esse é um ponto. O outro ponto, o segundo ponto de 4, que eu quero colocar aqui para vocês, é que é muito importante elevar esse valor mínimo aluno. Elevar esse valor mínimo aluno, ele é fundamental para que a gente possa estabelecer algum tipo de articulação entre financiamento e qualidade. Porque, senão, a gente nunca sabe qual é o valor mínimo nacional por aluno e a gente não consegue, principalmente, e para mim esse é o aspecto mais importante, fazer valer o que diz a Constituição e a LDB, de que, no Brasil, a educação é nacional. Isso pode parecer óbvio, mas não é assim. Quer dizer, num país rico, federativo, que cada unidade federativa tem grana, tem capacidade técnica, não precisa ser uma educação nacional, cada um faz a sua. Mas, no Brasil, com baixa capacidade técnica dos municípios, principalmente, com uma desigualdade de financiamento enorme, né, e uma Constituição que assumiu que, no Brasil, a nossa educação é nacional, o valor mínimo é fundamental. Então, esse debate que é feito pela ação educativa e pela campanha do CAC é um debate que conceitualmente é importante, embora ele esteja jogando pedra em mim, dizendo que eu sou contra, eu não sou contra. Conceitualmente, esse é algo muito importante. Ter a ideia de um padrão mínimo nacional, um padrão básico nacional, é fundamental. A minha discussão com eles é que eles acham que simplesmente estabelece qual é o valor desse padrão nacional que se, sei lá como se define, e se corre atrás do dinheiro. Não é bem assim. Eu acho que é preciso fazer uma vinculação entre o valor mínimo nacional elevando e aí estabelecer um padrão para aquele valor e cobrar por aquele valor. Então, essa é a diferença que eu acho que deve estar. E, nesse segundo ponto, de elevar o valor do mínimo nacional, que eu acho que é extremamente importante, não pode fugir do debate, tem que vincular isso ao piso nacional do magistério. Não dá para fazer uma educação de qualidade desprezando a valorização dos profissionais da educação. Então, tem que elevar o valor mínimo e vincular isso de alguma forma e de maneira racional, o que não aconteceu com a lei do piso. O que não aconteceu com a lei do piso é que ela estabeleceu um piso nacional com carreiras completamente distintas. Cada município tem uma carreira completamente distinta. Então, é preciso um debate para que se tenha um referencial nacional de carreira e cada um, não precisa ser toda a carreira igual, nem pode, nem deve, é impossível. Mas, se tem um piso nacional, é preciso ter um referencial nacional e que todas as carreiras estejam alinhadas a ele, porque, senão, você nunca consegue fazer um alinhamento desse tipo. Então, é preciso ter um referencial nacional de carreira, uma elevação do piso e um cuidado muito grande para que o fundo continue vinculado à valorização profissional. Porque, quando nasceu com o Acordo Nacional a ideia nas conferências de Educação para Todos com Ringel, nasceu motivado por isso. Tanto que o pacto que a Maria Helena assinou foi junto com a Bicalil, presidente da CNTE, com o ministro. Foi um pacto da Undime, do Concede, da CNTE, focando uma melhoria salarial dos professores também. Ele nasceu junto. E nós não podemos desvincular nesse momento. Então, é preciso elevar o mínimo e aproximar isso da carreira com referenciais nacionais e um outro tipo de discussão que possa também vigiar, porque o que eu percebo é que muito do gasto com os profissionais da educação é clientelismo. A gente tem que ter um clientelismo zero. Quer dizer, lá no Acre, a gente passou do pior salário do Brasil para ter o melhor salário do Brasil, colocando todo mundo para trabalhar e demitindo quem não trabalhava. A Secretaria de Educação, a sede, tinha 1.200 pessoas, a gente reduziu para 380. Todo mundo foi para trabalhar, teve que construir escola, alugar prédio, não sei o que, para botar todo mundo para trabalhar. Então, a gente tem uma contradição hoje do professor ganhando pouco e as prefeituras gastando muito com salário. Nem todas são assim, mas uma boa parte é porque tem muita gente que não trabalha mesmo. Né? Tem que pensar na jornada, tem que cumprir jornada, não pode ninguém ficar à disposição de deputado, de vereador e assim por diante. Então, tem que ter uma série de ações em que os professores sejam mais produtivos e que a gente possa pagar mais para os profissionais. O terceiro ponto, que é fundamental, e foi algo que foi desenvolvido todos pela educação junto com o BID, é criar um mecanismo para enfrentar as desigualdades socioeconômicas. Está ali o Caio. Eu acho que esse foi a equipe lá do Todos com o BID, ela não só aproveitou tudo que foi discutido lá em 2015 e os estudos do TANO, melhorou, aprofundou isso, mas agregou algo novo que, para mim, é fundamental. Quer dizer, para a garantia do direito, do acesso à educação,
a gente precisa enfrentar o aspecto das desigualdades socioeconômicas, porque, senão, é mentira o que a gente está fazendo. Né? Nós temos... as escolas têm tratamento diferenciados para os níveis socioeconômicos, os resultados do IDEB. Então, nós precisamos, de uma maneira muito forte, e aí eles criaram um mecanismo intraestadual para que possa garantir também um sistema de ponderação com o recurso que tem. Não estou falando... Até agora não falei de recurso novo. Não sei se vocês perceberam. Até agora não falei de recurso novo. Eu falei de melhorar o Fundeb com o recurso que tem. Agora, tirar o recurso do MEC que está indo para o ralo, é você fazer uma distribuição por ente federativo, é você fazer um sistema de ponderação que inclua também os aspectos socioeconômicos, é uma redistribuição melhor do que nós temos, porque, como vocês viram, Pinto Bandeira tem 19 mil por aluno, e nós temos o Maranhão com os municípios com 3 mil por aluno. Então, só em ajustar isso já permite muitos aspectos. E o quarto ponto, que é o último ponto que eu acho que a gente precisa refletir sobre ele, que foi perseguido no Acordo Nacional com o Ringel, foi perseguido no Fundef, está, inclusive, na lei do Fundef e no Fundeb, e em nenhum momento a gente conseguiu, foi criar alguma articulação entre financiamento e qualidade da oferta. Isso a gente nunca consegue. E o que nós temos, nesse sentido, é o CAC, desenvolvido pela campanha, que, na minha opinião, como está desenhado, não funciona. Né? Porque o que eles definem é um padrão de qualidade, e, a partir desse padrão de qualidade, estabelece quanto custa, mas não diz como que vai pagar isso. O que nós precisamos é fazer uma vinculação com o valor mínimo, o maior valor mínimo que a gente puder alcançar. É esse. Bom, então, qual é a qualidade? O que dá para entregar com esse valor? É isso que a gente precisa fazer. Agora, para dizer o que deve entregar, nós precisamos definir referenciais de qualidade que nós não temos. Porque nós não temos um sistema nacional de educação que nos dê esses referenciais. E, não tendo os referenciais de qualidade, presidente, o que a gente tem é que cada um inventa o que quer. Quer dizer, cada prefeito que amanhece se olhando no espelho se achando mais bonito do que o dia anterior, o Bar já sabe o que é o poder, né? Eu fui governador e sei o que é isso. A gente amanhece, olha no espelho e se acha lindo, né? E muito criativo. Aí a gente inventa coisa. O poder faz coisas incríveis, né? A gente começa a inventar coisas. E é isso que a gente tem na educação, porque nós não temos um SUS, nós não somos da assistência social que tem um SUAS. Na educação não tem sistema. Nós não temos os referenciais de qualidade. Como a gente não tem, todo mundo fica criativo. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Adib Jatene, que é lá do Acre, era do Acre. Quer dizer, ele gostava muito de ficar conversando com a gente. Ele dizia assim, o sonho de consumo do Napoleão era mandar os seus generais mais criativos para o exército inimigo. Porque a criatividade, em algumas áreas, é um desastre. Né? Eu lembro do Cristóvão, que todo dia ele tinha uma ideia nova. Né? E ele esquecia da ideia que ele tinha tido no dia anterior. Né? Então, a necessidade de um referencial de qualidade é muito grande. É muito grande. Agora, não é assim dizer, tal custo tem tal qualidade, que é o que está fazendo a campanha. E com esse dinheiro você tem essa qualidade. Essa relação automática não existe. O que nós precisamos é ter um sistema que avalie as redes de ensino. E nós precisamos ter uma transparência que mostre o VA total de cada município. Então, Vargem Alegre tem tanto para gastar por aluno e a população sabe quanto ele tem para gastar por aluno. Hoje, ninguém sabe. Nós não sabemos. Todo mundo acha que o dinheiro que você tem é o do Fundeb. Esse aqui tem transparência. Fora o Fundeb, ninguém sabe. Então, nós precisamos tornar público quanto que cada município, quanto que cada estado tem por aluno. Esse é o VA total. E nós precisamos, de outro lado, não é uma vinculação automática, acabou o tempo. Do outro lado, a gente precisa ter uma avaliação que mostre que aquele município está entregando isso ou aquilo. Então, essa avaliação da rede de ensino, que não é o IDEB, que avalia o aluno, é uma avaliação com várias dimensões que me diga esse município está no básico, esse município está abaixo do básico, esse está acima do básico. E a população vê, pô, você tem essa grana e está entregando abaixo do básico, que negócio é esse? E tem o contrário também, tem Sobral, que a grana é baixa, mas está entregando muito acima do básico. Isso é interessante. Isso força uma cobrança. E se tem os referenciais, e os prefeitos, os governadores serão cobrados nos seus pleitos pelas suas entregas, eles tendo os referenciais muito claramente sobre o que eles serão avaliados, têm um forte poder de indução para a qualidade. Então, eu acho que a gente tem que, pelo menos esses 4 pontos, a gente não pode abrir mão, e eles não custam caro. Né? E batalhar
em tudo que for possível para aumentar o recurso. Agora, se for com Paulo Guedes, aí eu estou com Baja. Muito bom.